Pedro Ramiro para falar não só sobre o Corinthians, mas também do torcedor, não é? Do Timão, que foi eletrocutado, não é? Após encostar num poste aí. O Pedro Ramiro vai trazer aí esses assuntos aqui no Bandeirantes Acontece. Diga lá, Ramiro, da sua entrada aqui, que você trouxe essa bomba, esse fim do projeto aí do Vanderlei Luxemburgo comandando o Corinthians. Muitos nomes sendo especulados, né? Os ouvintes aqui também estão falando agora de Tite. O que você tem de novidade aí, hein, Ramiro? Vamos lá, a informação que eu recebi agora há pouco. O Corinthians já tem um acordo verbal com um treinador. Eu ainda não tenho o nome desse treinador, mas o grande sonho da diretoria corintiana é trazer novamente o técnico Tite. Então, o Tite é a grande prioridade do Corinthians neste momento. E aí um detalhe, uma informação. O Fábio Macerejian, que é preparador físico e foi um grande companheiro do Tite, principalmente nas passagens dele pelo Corinthians, sinalizou que o Tite aceitaria conversar com o clube para definir um retorno ao Corinthians. Então a grande prioridade neste momento é o técnico Tite. Eu conversei agora há pouco com o Mano Menezes, que disse não ter recebido nenhum contato. Então o Mano Menezes, que está desempregado desde a demissão da equipe do Internacional, ainda não recebeu contato. Tite é a grande prioridade, ele que pode voltar depois de conquistar os títulos, um dos títulos mais importantes da história do Corinthians, a Libertadores de 2012, junto ao Mundial também de 2012, foi campeão brasileiro em 2015, seria essa grande prioridade, e até, né, Danilo, Zaidan, quem nos acompanha, uma maneira de enxugar alguns erros que a própria diretoria corintiana teve nas escolhas dos últimos treinadores. Ô Ramiro, o Zaidan tem pergunta também, mas sobre o torcedor também, né? Que aliás, você estava acompanhando, mas deu uma reviravolta também aí lá no Corinthians, né? Mas o que aconteceu, hein? Até para explicar para quem nos acompanha, uma triste notícia que a gente recebeu hoje, ainda pela tarde, início da tarde, sobre um torcedor de apenas 16 anos, o Rafael Suman Brolese, que era natural de Águas de Lindó, interior de São Paulo, estava na capital paulista para acompanhar a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Só que ele, assim que terminou o jogo, 30 minutos depois do fim da partida, ele estava descendo ali próximo à Neoquímica Arena para se dirigir ao Shopping Itaquera, para pegar o carro e voltar para onde ele morava. Só que no meio do caminho ele morreu, porque levou um choque de um poste que fica próximo à Neoquímica Arena. Ele foi eletrocutado, torcedor de apenas 16 anos, estava acompanhado do primo de 43 e os dois estavam se dirigindo a esse shopping Itaquera. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância do SAMU, só que essa ambulância tentou levar ao hospital, ele chegou ao hospital, mas não resistiu. O Corinthians até emitiu uma nota, e até vou pegar a nota aqui do Corinthians, lamentando esse ocorrido e até citando que o fato aconteceu numa região que não pertence mais ao clube, que é ali na Dr. Luiz Aires, em frente ao estádio, mas era uma via pública, e aí o Corinthians entende que isso fica a cargo da prefeitura, que até soltou uma nota dizendo que a Polícia Civil está investigando esse caso. O Corinthians, por nota, manifestou o profundo pesar pelo falecimento do Rafael na noite de 26 de setembro. O Corinthians ainda colocou que após o ocorrido, aliás, ele coloca o seguinte antes: o torcedor teve no jogo contra o Fortaleza, havia deixado a Neoquímica Arena e teve um acidente envolvendo um equipamento urbano da iluminação viária. Depois do ocorrido, Rafael foi levado ao Hospital Planalto, ali na região de Itaquera, onde veio a falecer. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos, desejando paz e força neste momento de grande dor. Portanto, a gente está de olho também em cima dessa situação e de uma possível nota da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura tem de explicar, né? Tem de explicar. Não é só dizer que a Polícia Civil está investigando. Isso é óbvio. A Polícia Civil, até por uma questão protocolar, ela tem de investigar. Mas cabe à Prefeitura explicar por que ocorreu esse tipo de acidente. Não é a primeira vez que ocorre isso em São Paulo. Não é a primeira vez. E com consequências fatais, como foi o caso desse menino, é um menino, né? Sim, 16 anos, mestre. Muito jovem. Agora, o Ramiro, só voltando ao tema anterior, uma última pergunta da minha parte aqui. Você tem alguma informação sobre como andava ou anda a conversa do Flamengo com o Tite? Se haverá uma disputa, se o Flamengo de fato está atrás do Tite, aí haverá uma disputa Corinthians e Flamengo,
se de fato o Corinthians decidir que vai procurar o Tite, porque a gente sempre lembra, tem uma eleição no meio do caminho. A não ser que queiram fazer de uma eventual contratação do Tite cabo eleitoral, né, Ramiro? Pois é, e até um detalhe, né, mestre? Apesar dessa derrota para a equipe do São Paulo, perder, ficar com vice-campeonato na Copa do Brasil, apesar de todos esses problemas, o Sampaoli segue treinando a equipe. Ele tem trabalhado normalmente para o jogo contra o Bahia no próximo sábado. O Tite, e até a informação, é também um desejo do Flamengo, porque é óbvio, é nítido que a permanência do Sampaoli está muito próxima de acabar na equipe do Flamengo, e o Tite é um grande sonho. Inclusive, ele embarcou ao Rio de Janeiro e respondeu algumas perguntas de jornalistas, disse que respeita o São Paulo, o Flamengo e o Corinthians, mas que permaneceria calado nesse momento, preferia não falar em respeito a todos os treinadores que estavam nos clubes no momento. Corinthians agora está sem treinador, o Flamengo ainda permanece com o São Paulo, inclusive deu treino hoje lá na Gávea, o Tite que viajou com a família, e também pode ser uma das possibilidades nesse time de Flamengo. Então, as duas maiores torcidas do Brasil divididas nesse momento. As duas querem o técnico Tite. Vamos ver quem que vai conseguir vencer essa disputa, né, mestre? É isso aí. Parabéns pelo trabalho, hein, Ramiro? Obrigado, mestre. Parabéns a todos. Um abraço.